Eu convido, então, neste momento, o senhor Eduardo Gama, da Jinko Solar. Por gentileza. Obrigado pelo tempo, pela atenção. Hoje vou estar falando com vocês um pouquinho sobre como escolher os módulos fotovoltaicos, falar um pouquinho de tecnologia. Tá? Aqui embaixo tem o Instagram da Jinko. Quem estiver vendo o QR Code, segue a gente, tira uma foto e a gente acaba compartilhando um pouco de conteúdo também. No final da apresentação eu vou dar os meus dados, contato, para vocês poderem ter acesso, ter acesso a gente e conseguir ter um pouco mais de interação. Às vezes o pessoal sente essa distância, não consegue falar com a gente, e a gente quer estar aproximando de vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Gama, sou diretor de vendas da Jinko, cuido da parte de distribuição em GD. Então, prazer, depois a gente vai ter um momento de pergunta, quem tiver alguma dúvida, fica à vontade. Primeiro, para quem não conhece a Jinko, tá? A Jinko hoje é a maior fabricante de módulos fotovoltaicos entregues em todo o mundo, foi a primeira fabricante a atingir 100 gigas já entregues, a gente tem um recorde de market share, a gente é a primeira aqui na região. Quem aqui já trabalhou com Jinko, só para eu ter uma ideia? Obrigado por acreditar na nossa marca. É um prazer aqui estar com vocês. E a Jinko tem uma característica de sempre buscar inovação, investir em tecnologia e está sempre atingindo novos recordes de eficiência, tanto celular quanto nos módulos. Tá? A gente tem mais de 11 fábricas no mundo, 6 estão na China, tem Tailândia, Vietnã, Estados Unidos. Sempre surge uma pergunta, né? Por que não tem fábrica aqui no Brasil? Hoje ainda não está nos planos, não está na estratégia. Tem alguns motivos, cadeia de suprimento, logística, matéria-prima. Não é porque a gente não tem interesse. Se fosse conveniente, tivesse competitividade, a gente estaria aqui, mas ainda não temos. Nosso escritório fica em São Paulo. Tá? A gente tem uma característica de ser uma empresa verticalizada, então a gente produz wafers, células e módulos, isso acaba dando um pouco de competitividade em algumas situações. Tá? É um prazer em falar que a gente é uma empresa que está transformando o nosso consumo de energia também para renovável. A gente faz parte de um grupo que chama RE100. A gente já tem 2 fábricas rodando com energia renovável, solar, obviamente. Então, tanto fornecendo equipamentos, como a gente também acredita no que a gente vende e está fazendo essa migração para ter um mundo mais sustentável. Outras soluções, quem tiver oportunidade de estar na feira, na Intersolar, ainda esse mês, a gente vai apresentar a solução de BIPV. O que é o BIPV? É um módulo de fachada. Então, cada vez mais, a energia solar está conversando com a arquitetura, com as soluções do dia a dia. Vocês vão poder visitar o nosso stand na feira e conhecer essa solução. E também a parte de armazenamento. Tá? Para vocês que estão no setor, a gente está num setor que cresce 2, 3 dígitos por ano. Tá? Eu acho que a curva vai começar a desacelerar um pouquinho, né, porque ela vinha numa rampa muito forte, e agora o próximo passo vai começar a trazer soluções de armazenamento. Então é muito importante estar preparado, conhecer tecnicamente. É uma solução um pouco mais complexa, mas que é o futuro. Tá? Quem está aqui no solar há mais de 2 anos? Gente, vocês são maduros no nosso setor. Então, assim, quem pôde pegar 2 anos atrás, viu um crescimento que nenhuma outra indústria apresentou. Eu estou no solar desde 2017 e é impressionante, dependendo do comparativo, né, vamos colocar um trimestre versus o outro, teve trimestre que cresceu 4, 5 vezes versus o ano anterior. Então, é realmente muito impressionante. E a gente está surfando um momento muito bom. Apesar da lei mudar algumas características que a gente estava acostumado, ela trouxe uma segurança jurídica que vai permitir a gente buscar outros canais de venda. Então a gente tem que aproveitar esse momento e se preparar tecnicamente. Quem viu 2017, 2018, estava acostumado com módulos 260, 250, né? Hoje a gente vê módulo até de 700 watts. Né? Um dos fatores que vão contribuindo é a eficiência celular e a eficiência do módulo. Tá? E a Jinko tem a característica de ficar inovando, e o que a gente vai apresentar hoje é a tecnologia N-Type. Então,
é a próxima tecnologia que vocês vão estar vendo ano que vem. Já viram polyperk, monoperk, tudo isso que vocês viram é basicamente o mesmo movimento com uma outra tecnologia. Agora, como escolher o módulo fotovoltaico? Né? Quando vocês estão procurando, né, quais são as informações, onde vocês buscam conversar com seus parceiros, com seus distribuidores, fazer as pesquisas na internet, é isso que eu queria abordar um pouquinho com vocês. Eu gosto muito de participar de grupo de WhatsApp, tanto de distribuidor como instalador, converso muito com as pessoas. E não é difícil encontrar aquelas pessoas que falam, olha, módulo é tudo igual. Inclusive, eu já fui em apresentação que o palestrante falou, o importante é preço. Gente, tomem cuidado. Tá? Quem já está um pouco mais de tempo no setor, vê quão é importante ter tanto um distribuidor forte como um fabricante. Tá? Quem aqui lembra de um fabricante que patrocinava a Copa do Mundo? Teve um aqui já... ele está vendendo aqui no Brasil? Pouco, né? Ele tem suporte? Não tem, né, gente? Então, assim, é importante escolher. Tem alguns fabricantes que são sazonais, tem alguns que acabam, por alguma infelicidade, tendo que sair do país ou não conseguem se estabelecer. Então, é importante vocês procurarem. Tem alguns fabricantes que não são confiáveis por questão de qualidade, de equipamento, que você vai sentir isso daqui 4, 5 anos, quando já não tem muito o que fazer. Tem alguns que dão problema logo nos primeiros meses de operação. Então, cuidado. E aqui eu vou dar algumas ferramentas que vocês podem usar para poder pesquisar. Primeira delas é essa pirâmide da PIVTEC. Tá? Essa pirâmide é relativamente fácil de você achar no Google. Tá? Procura lá o PIVTEC, o relatório de bancabilidade. Tá? E o que esse relatório sabe? Todo mundo olha a pirâmide, acha legal, fala para comprar ali do topo da pirâmide, mas não sabe o que está realmente por trás desse relatório. Esse relatório ele vai dividir em 2 blocos. Tá? Um bloco de bancabilidade e outro de manufatura. O de bancabilidade ele vai falar da saúde financeira desse fabricante. E aqui ele vai listar quase que todos os fabricantes. E se ele não tiver listado, aqui nessa última linha ele coloca todos os outros fabricantes que não foram listados. Então, se você não achar aqui, realmente tem um problema com esse fabricante e ele não está sendo bem classificado. A parte financeira, ele vai olhar a capacidade de investimento em novas tecnologias, de expandir a produção, de se manter, de onde que está vindo a receita desse fabricante. Tem fabricante de módulo que tem outros negócios, ou produz wafer, ou realmente está em outra indústria, tá? Que pode ser bom ou ruim para a operação de módulos. Tá? E a parte de manufatura, ele fala da capacidade de atender mercados multigigas, como o Brasil, de poder estar expandindo a capacidade, e aí ele faz uma combinação de fatores e dá uma avaliação. Então, tem fabricante que é muito bom na parte financeira e é ruim na parte de fábrica. Tem fabricante que é muito bom na parte de fábrica e é muito arriscado na parte financeira. Só para vocês terem uma ideia, a PIVTEC, abaixo aqui do CCC, CC e C, ele classifica as empresas como especulativas. Então, existe um risco muito alto dela ou dar certo ou dar errado. É uma posição de risco. Tá? Isso é a PIVTEC falando, não é o Eduardo da Ginco. Tá? O relatório completo, e aí é um relatório pago, mais difícil de ter acesso, ele fala é como se fosse, sabe quando uma empresa é publicada na bolsa e sai uma avaliação bem completo. E aí você começa a entender qual que é o mercado. Vamos dar um exemplo. Tá? Tem uma usina, um cara grande vai fazer uma usina de 100 megas. Não faz sentido ele comprar de um fabricante que tem 1, 2 gigas de capacidade. Porque o risco está muito grande ali para ele. A exposição está concentrando muito volume num fornecedor pequeno. Certo? Então, você, quando for comprar, avalia. Assim, a gente está no mercado que é muito fácil ter pequenas empresas, pequenas entre aspas, instalando um volume muito grande. Tem cara aqui que está no mercado que já instalou 30 megas.
cara assim, que está atendendo na cidade, na região, projetos. Então, assim, cada vez mais ele precisa de mais suporte, porque a exposição dele é muito grande. A gente que trabalha com solar, que tem uma garantia de 30 anos, a gente casa com cada cliente. É um casamento que você faz, que você vai precisar dar atendimento, suporte. Então você tem que ver, né, quais são os fundamentos desse casamento. Onde você está baseando? Eu estou num fabricante de módulo, no inversor, numa estrutura. Então cuidado, gente. Segundo a Pivtec, a Jinko é classificada como uma das empresas mais estáveis, tanto na parte financeira quanto na parte de manufatura, e que trabalha de forma saudável. Tá? Esse relatório é muito interessante e a Jinko ela é classificada como um dos mais próximos do AAA. Tem um fabricante AAA, a Jinko, ela, no relatório, ele especifica quais são os motivos de cada avaliação, mas a gente está muito satisfeito com o trabalho que a gente tem feito e por se manter nesse nível, né, ano após ano. Aqui, falando um pouco mais da parte técnica, de qualidade do produto. A DNVGL, né, ela pega os módulos, né, cada fabricante ela vai estressar esse módulo ao máximo. No final das contas, ela quer ver o que esse módulo entrega de fato. Ele é realmente confiável, ele está com equipamentos de qualidade, ele entrega o que ele está prometendo, a ficha técnica dele realmente reflete a performance do módulo. Tá? A Jinko ela tem sido premiada ano após ano, e junto com uma outra fabricante, ela foi a única que foi aprovada todos os anos em que o teste foi realizado. Essa tabelinha vocês também conseguem achar na internet com os nomes completos de toda a lista. A gente vê que, com o passar do tempo, o mercado de solar crescendo, né, mais empresas foram sendo aprovadas. Isso é muito bom, porque significa que o mercado está se preocupando mais com qualidade. Né? Você vê que já é uma lista grande comparado com o que a gente tinha antigamente. Né? E qual que é a mensagem que a gente quer passar? Que a Jinko ela sempre se preocupou com qualidade. Desde que ela começou a entrar no mercado, ela tem buscado com muito critério os produtos, a lista de materiais que ela coloca nos módulos. Tá? E é muito legal você ver essa lista e ver que tem fabricante que está comercializando no Brasil que nem está nessa lista, e com bastante volume. Aí vocês começam a perguntar por que esse fabricante não participou? Por que ele não mandou? Por que ele não foi aprovado? Pergunta para o distribuidor, pergunta para o fabricante. É importante a gente começar a buscar informações, porque no final, se der problema na ponta, a gente que vai ter que responder pelo que a gente instalou. Né? Com a pandemia, o que aconteceu antes da pandemia? A gente costumava convidar as pessoas para ir visitar a nossa fábrica. Então, a gente fazia a viagem todos os anos para poder apresentar a nossa casa. Né? Vocês estão confiando, estão comprando um produto que vai ficar 30 anos com vocês. A gente falou, vamos lá, vamos visitar a nossa fábrica. Com a pandemia, a gente ficou impedido de fazer isso. Então, o que a gente fez? A gente colocou a nossa fábrica no YouTube. Tá? Quem quiser procurar, tem um tour virtual. O endereço, lógico, está difícil de vocês lerem, mas procurem lá, tour virtual de módulos da Jinko. Vocês vão achar e vocês vão poder conhecer a nossa fábrica. Honestamente, é uma das fábricas mais modernas e automatizadas do mundo. Tá? Quando a gente olha assim, os diferentes fabricantes, quando o preço está muito diferente, você está abrindo mão de alguma coisa. Ou eficiência produtiva, ou de qualidade. Não tem como ser igual. Então, queria convidar vocês a poderem visitar a nossa fábrica, conhecer, procura a gente, manda uma mensagem. E aí, além da fábrica de módulo, a gente também expôs e colocou disponível no YouTube a nossa fábrica de wafer e fábrica de célula. Para quem não sabe, antes de virar módulo, a gente precisa fabricar célula, wafer, né? E aí tem o engote e o silício. Então, quem que tiver curiosidade, visita no YouTube, conheça a nossa fábrica, pode mandar pergunta. É muito legal, para quem não tem essa visibilidade, para quem não tem essa oportunidade de ir para a China visitar uma fábrica, é muito legal ver como que é o processo produtivo. Não tá passando.
dos 100 gigas que a gente já instalou em todo o mundo, né, 100 gigas que a gente vendeu e comercializou, a gente tem um percentual de falha de 0,0739. Gente, é muito pouco. Tá? No primeiro trimestre desse ano, só para vocês terem uma ideia, a gente vendeu mais de 1 giga para o Brasil, que, segundo o relatório da Greener, que foi nacionalizado, e o nosso gerente técnico, que fica responsável pelos casos de garantia, teve só 40 pedidos de garantia, de avaliação, e aí tem alguns módulos que são aprovados, porque a gente entende que realmente foi um problema nosso, tem uns que foram, a maioria dos problemas que a gente tem de módulo é de logística. Tá? Então, assim, a gente tem confiança e tem certeza dos produtos que a gente está entregando, e isso reflete no percentual de falha. Agora, falar bem rapidamente aqui das novas tecnologias. Como o tempo está um pouquinho avançado, eu vou acelerar, e quem estiver na feira, eu convido para aprender um pouco mais sobre isso. Tá? A gente tem, hoje no Brasil, mais de 99%, 98% dos módulos comercializados são tecnologia P-Type. Tá? De uma forma bem simples, a célula ela pode ter ou uma carga positiva ou uma carga negativa. Daí que surge a nomenclatura, tipo P e tipo N. Tipo P ela tem a carga positiva, tipo N ela tem a carga negativa. Isso vai mudar a característica da célula, que vai refletir como que os elétrons circulam. Tem uma parte técnica que eu não vou me aprofundar, acho que não é nem o objetivo, mas com o passar do tempo e com a evolução da eficiência das células, começou a fazer sentido explorar as células N-type. O custo de produção da N-type é um pouquinho mais caro do que a tipo P. Como a gente atingiu o limite de eficiência da tipo P, essa diferença começou a justificar nos ganhos que a gente teria com a tipo N. Tá? Existem 2 tipos de caminhos que a gente pode seguir com a tipo N e a tipo P. Você vai ouvir muito no mercado tipo N, Topcon, tipo N, heterojunction. A Jinko, por já dominar a tecnologia tipo N, PERT, que é aquela primeira geração ali, a gente acabou optando seguir pelo caminho do Topcon. As características, no final das contas, são bem parecidas, mas muda o processo produtivo e algumas vantagens. Tá? Aqui, o que eu quero apresentar para vocês são as vantagens que vocês podem usar na hora de comercializar esses módulos e como que isso pode te ajudar a vender mais. Tá bom? Primeiro, falar de quais módulos que a gente está trazendo. Tá? Módulo, ele é importante ter uma aplicação determinada. Tem módulo que você vai colocar em casa, módulo que você vai colocar numa indústria e módulo que você vai colocar em estrutura ou usina de solo. Gente, módulo de 660, 700, não faz sentido você colocar num telhado. Primeiro que hoje em dia são poucos inversores que conseguem aguentar esse tipo de carga, de tensão, de corrente. Tá? Segundo, peso, questão de logística, módulo ele quebra, é vidro. Então tem que tomar cuidado e tem que saber onde que vocês estão colocando esses módulos e qual que é o tipo de aplicação. Tá? A gente está trazendo para o Brasil, tá? Módulos de 470, tá? Já está sendo comercializado hoje em dia, 565, tá? E os maiores, 610, 605, a gente vai deixar sob demanda para a usina. Por que a gente não coloca esses módulos nos distribuidores? Porque a gente não quer que seja colocado no telhado. Não é porque a gente não tem, a gente não quer. A gente entende que cada módulo tem uma aplicação. Surgiu uma demanda para esse tipo de projeto, entre em contato, a gente traz, não tem problema, a gente vende. Tá? Mas para a distribuição, 470, 565. Importante, já um argumento de venda. Tá? Qual que é a garantia dos módulos hoje em dia? Tá? Módulo monofacial, 25 anos. Módulo bifacial, 30 anos. Com o tipo N, que é o Tiger Nail, todos os módulos vão ter 30 anos. Tá? Aqui no Brasil, por conta do ex-tarifário, tá? Que é um benefício na hora de importar os módulos, muitas empresas venderam módulo bifacial por conta do benefício, e um dos argumentos de venda era ter 30 anos de garantia. Hoje você tem esses mesmos 30 anos com módulos monofaciais. Tá?
Agora vamos lá dos argumentos de venda, gente, bem rapidamente, e depois a gente pode explorar isso. Vou ficar aqui hoje, amanhã, a gente pode conversar. Primeiro ano de degradação, a gente vê módulo com 2 até 3% de degradação no primeiro ano. Tipo N, ele perde 1%. Tá? Só para fazer um comparativo, degradação linear é menor, 0,40. Com 30 anos, o Tiger Nail ele vai gerar 87,4%. Tá? O módulo convencional vai gerar 84,8% com 25 anos. Ou seja, com mais tempo de garantia, eu estou entregando mais energia. Isso é dinheiro que você está deixando na mesa, seu cliente que vai poder atrasar um incremento de usina por conta de perda de energia, então vai entregar mais. Coeficiente de temperatura. Oxe. Coeficiente de temperatura, ele é otimizado. Cada grau acima da determinada, ele vai perder um pouco de energia. O Tiger Nail ele vai perder 0,30 contra 0,35 do mercado. Ou seja, quanto mais calor, menos perda o Tiger Nail vai estar oferecendo para essa usina. Tá? Fator de bifacialidade. Os módulos convencionais têm 70% de bifacialidade, o Tiger Nail vai ter 85%. Tá? Então, você tem um incremento de potência de 2%, 3%. Fazer cálculo de bifacial é bem complexo e não é simples e tem N variáveis. Que, com isso, você vai estar restringindo um pouco essa variação e vai estar gerando mais. Maior confiabilidade nos testes. Gente, inclusive os nossos datasheets são enviados para laboratório para poder fazer os testes e ter certeza do que a gente está oferecendo. E uma das coisas que mais atrai o cliente final, tá? Por conta da característica da célula, né, o start da operação tende a começar 1 hora mais cedo e gerar até 1 hora mais tarde. Ele precisa de menos irradiação para começar a gerar. Tá? Então, toda vez que você instalar um sistema que não é tipo N, lembra que você está deixando quase que 2 horas de dinheiro na mesa do cliente. Tá? É muita coisa. Vantagem no uso da luz. Tá? Ele tem multi-busbar, aqueles filamentos que tem no módulo. Tá? Isso aí vai restringir o microcac. E só para vocês lembrarem alguns pontos, vou sair com isso na cabeça, gente. Menor coeficiente de temperatura, maior ganho de bifacialidade e menor degradação. Levem isso, vamos conversar na feira, vamos discutir onde vocês podem aplicar esses módulos e como entregar uma melhor solução para os clientes de vocês. A gente finaliza o ano com mais de 10 gigas de capacidade. A Jinko acabou sendo a primeira empresa a, de fato, mergulhar nessa tecnologia e apostar e expandir a capacidade. Esses módulos já estão sendo comercializados no Brasil, então quem quiser pode procurar um distribuidor Jinko e comprar esses produtos. Tá? E aqui eu coloquei meu e-mail, meu LinkedIn, e ali tem o QR Code também. Vai ser um prazer poder conversar com vocês, discutir e explorar essas oportunidades aí com um pouquinho mais de tempo, gente. Muito obrigado, espero que tenham gostado e estarei aqui com vocês hoje e amanhã.